Hoje eu vim falar para você de mais um ativo negociado na Bolsa de Valores. E o investimento da vez são os ETFs, da sigla em inglês Exchange Traded Funds. No Brasil, eles são muito conhecidos como fundos de índice. Isso porque a maioria deles reflete o desempenho de alguns índices do mercado. Mas não é só isso. Fica comigo nesse vídeo que eu vou contar para você tudo sobre eles. E no final você vai ver que é uma excelente opção de diversificação nos seus investimentos. Então já se inscreve no canal e vamos pro vídeo. No Brasil, os ETFs ainda não são muito explorados como em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo. Lá temos uma variedade muito maior. E é por isso que aqui no Brasil eles são conhecidos como fundos de índice. Porque grande parte dos ETFs que temos aqui, eles refletem alguns índices do mercado, como por exemplo o Ibovespa. Mas na verdade ele pode ter várias modalidades de investimentos além dos índices. Ele pode investir em ações, moedas, commodities e até mesmo em ativos de renda fixa, como títulos do Tesouro Direto, por exemplo. Esse ano, inclusive, começou a ser negociado na Bolsa Brasileira um ETF que investe em criptomoedas. Então, podemos ver que esse tipo de investimento pode possuir diferentes classes de ativo. O objetivo dos ETFs é investir em uma classe de ativos pré-determinados. E isso deve ficar bem claro para você, investidor. Cada ETF possui uma gestão profissional e, a partir disso, será determinado qual classe de ativos ele será composto. E isso pode ser consultado por qualquer pessoa na política de investimentos que todos os ETFs disponibilizam. É ali que estará discriminado como o fundo vai funcionar, em quais ativos vai investir e quais as suas regras de gestão. Diferente dos fundos de investimentos, que na maioria das vezes possuem uma gestão ativa, os gestores estão sempre em busca de melhores oportunidades de investimento, os ETFs costumam ter uma gestão passiva. Ou seja, ele vai investir de acordo com os ativos pré-determinados por ele, independente da performance que venha a ser apresentada. Às vezes pode ficar um pouco confuso de entender, então eu vou utilizar aqui como exemplo o ETF BOVA11. Esse ETF ele tem como base de referência o índice Ibovespa. Lembra que falamos dele no vídeo sobre ações? Depois você dá uma conferida lá, o link está aqui. O Ibovespa é o índice que mede o desempenho médio da Bolsa de Valores do Brasil. Ele é uma carteira teórica, composto pelas empresas que possuem maior volume de negociação, sendo que cada empresa possui uma participação pré-determinada nele. Então, o que esse ETF faz, o BOVA11, é investir as ações nas mesmas empresas que compõem o índice, e na mesma proporção também. Portanto, o desempenho dele vai ser bem parecido com o desempenho do índice. E lembra antes que eu falei em gestão passiva? Então, isso significa que se a bolsa está em um período de queda e o Ibovespa está caindo, esse ETF não pode simplesmente mudar os ativos que ele investe e comprar, por exemplo, títulos do governo. Não, esse ETF ele é exclusivamente para investir de acordo com esse determinado índice. Como vocês perceberam, o código de negociação na bolsa também é composto por 4 letras e o numeral 11 no final, parecido com os fundos imobiliários que nós falamos no último vídeo. O BOVA11 ele é uma excelente opção para quem está começando a investir na bolsa, quer se expor às ações, mas ainda não sabe muito bem fazer uma análise e escolher boas empresas para investir. Através dele, você vai estar investindo nas ações mais negociadas da Bolsa Brasileira. Mas é claro que mais adiante, quando você aprender a selecionar os seus ativos por conta, é interessante comprar as ações que fazem sentido para você, que estejam de acordo com a sua estratégia de investimentos. Além dessa facilidade e praticidade de se expor ao mercado de ações, os ETFs eles também são muito acessíveis. Isso porque eles são negociados na bolsa a partir de lotes de apenas uma unidade. Hoje o BOVA11 ele pode ser adquirido por aproximadamente R$ 124. Como a diversificação é muito importante quando falamos em investimentos, temos alguns outros fundos de índices que podem ser interessantes, como por exemplo o SMAL11. Um ETF que replica o desempenho do índice Small Cap, ou seja, um índice que reflete o desempenho de ações com menor capitalização do mercado. As empresas menores. Ao mesmo tempo que essas empresas costumam apresentar uma volatilidade maior e, por consequência, um risco também maior, elas podem ser uma excelente opção de grandes valorizações. Isso porque são empresas que ainda estão em fase de crescimento, de ampliação de mercado. Acho que deu para entender por que os ETFs são chamados de fundos de índices aqui no Brasil. E como falamos bastante em diversificação, uma excelente maneira de diversificar e buscar boa rentabilidade é investir uma parte do seu patrimônio em ativos dolarizados. Afinal de contas, vários itens que você utiliza e consome na sua rotina possuem o preço dolarizado. Vamos desde o combustível que você abastece o seu carro, o petróleo, sendo uma commodity, ele é
precificado em dólar. Componentes eletrônicos, seu celular, é praticamente tudo importado, ou seja, o preço é em dólar. E os ETFs permitem isso, porque na Bolsa de Valores está sendo negociado o ETF IVVB11. Esse ETF também reflete o desempenho de um índice, mas não é um índice brasileiro, e sim um índice norte-americano, o S&P 500. Ele é composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Empresas essas que estão entre as maiores do mundo. E devemos levar em conta que o mercado lá é muito mais desenvolvido que aqui, e historicamente apresentou um crescimento muito superior ao do Brasil. Sendo composto por 500 empresas, ele é muito diversificado entre diversos setores da economia, e replicando ativos dolarizados, você está exposto a uma moeda forte. Só no ano passado, em 2020, ano de crise e pandemia, o dólar subiu 29%. E isso mostra a importância de você estar exposto a ele, nem que seja uma porcentagem pequena da sua carteira. Porque em momentos de crise e tensão mundial, as pessoas tendem a migrar para moedas mais fortes, e essa demanda acaba valorizando essa moeda. Portanto, o ETF IVVB11 facilita essa dolarização da sua carteira, porque você pode investir em empresas americanas aqui do Brasil. E da mesma maneira que falamos antes, quando nos referimos ao BOVA11, que replica o Ibovespa, se você não possui muito conhecimento da economia norte-americana e das empresas que negociam suas ações por lá, essa é a maneira perfeita de se expor a esse mercado, porque com apenas um ativo você vai estar investindo em 500 empresas. E depois, quando você já tiver conhecimento para selecionar as ações de acordo com a sua estratégia de investimentos, você pode comprar individualmente. E para isso você tem duas opções. Você pode comprar pela Bolsa Brasileira através de um ativo chamado BDR, da sigla em inglês Brazilian Depositary Receipts. Ele é um certificado que representa alguma ação americana, como a Apple, Amazon ou Facebook. Ou você pode abrir conta em uma corretora diretamente nos Estados Unidos, da mesma maneira que você tem a sua corretora aqui no Brasil. Assim você estará comprando diretamente as ações das empresas. E eu vou te dizer que é bem fácil, porque hoje existem corretoras americanas que possuem o site todo em português. Então até mesmo pessoas que não falam inglês conseguem investir com facilidade por lá. Mas este é um assunto que eu vou tratar em um vídeo exclusivo para isso. Então fica de olho no canal, já se inscreve, que assim você fica por dentro de todos os lançamentos. E também já deixa o like nesse vídeo, que assim eu vou saber se você está gostando do conteúdo. Vamos voltar para o assunto do vídeo, porque eu tenho um outro ETF muito interessante para apresentar para você. Eu estou falando do Gold 11, o primeiro ETF no Brasil que busca replicar o preço do ouro. Esse ETF ele foi lançado pela XP Investimentos no final de 2020, então ele ainda é um ETF bem recente. E isso demonstra quanto o mercado brasileiro está evoluindo e lançando novos produtos para investidores, sendo que lá fora, na Bolsa Americana, já existem ETFs de ouro há mais tempo, mas que só podiam ser investidos por lá, com conta em uma corretora nos Estados Unidos. Eu estou falando dos ETFs GLD e IAU. Eu sei, eu falo de muitas siglas por aqui, mas isso faz parte do mercado e temos que nos acostumar. Mas não se preocupa que logo se torna normal para você. Muitos investidores gostam de ter uma porcentagem do seu patrimônio investido em ouro, porque ele é considerado uma reserva de valor. E isso faz muito sentido, porque o ouro ele é um metal escasso e que se provou ao longo do tempo, sendo utilizado já há milhares de anos como um ativo valioso. E da mesma maneira que as pessoas buscam uma moeda forte como o dólar em momentos de crise, o ouro também é muito procurado nesses momentos, justamente por já ter se provado no tempo como sendo uma boa reserva de valor. Então o Gold 11 ele veio para facilitar para os brasileiros o investimento no ouro. Afinal, é mais prático e seguro do que você possuir ele físico na sua casa. Sendo que seria muito mais difícil de você comprar e vender ele também, né? Mas como funciona esse ETF? É simples, ele utiliza como referência o Gold Spot, que basicamente é a cotação do ouro, representado pelo índice LBMA Gold Price. E temos também na Bolsa de Valores ETFs de renda fixa. Então você negocia um ativo de renda variável, que é o ETF, mas ele está sendo atrelado a um ativo de renda fixa. Eu vou utilizar de exemplo o ETF IMAB 11, que replica o desempenho do índice IMAB, de títulos públicos, títulos pós-fixados do Tesouro Nacional. E esse índice leva em conta 13 títulos. Então, é uma maneira de você diversificar títulos com pouco capital. Agora vamos entrar na parte um pouco mais chata, mas necessária, que é a questão da tributação e das taxas. Os ETFs eles são tributados em 15% sobre o ganho de capital. E não existe isenção de R$20 mil em vendas mensais, como é o caso das ações.
Qualquer venda dos seus ETFs que você tenha obtido lucro tem que pagar imposto através de uma DARF. Mas vale lembrar que você pode abater os custos de corretagem desse lucro. Às vezes pode ser pouco, mas qualquer valor a menos que você precisa pagar já vale. E temos também as taxas do fundo. Afinal de contas, temos um gestor cuidando dele e fazendo as operações. Mas por ser um fundo de gestão passiva, os ETFs possuem taxas reduzidas, se formos comparar com os demais fundos de investimentos. Elas costumam ficar na faixa de 0,5% ao ano. Para comparar, nos demais fundos de investimentos, costuma ficar em torno de 2% ao ano, sendo que a maioria deles também tem taxa de performance, que é uma espécie de premiação aos gestores quando eles batem algum indicador pré-determinado. Mas para ficar bem claro, esse valor das taxas ele já é cobrado diretamente das cotas do fundo e você não precisa fazer o pagamento dele na compra ou na venda. O valor de tela já desconta as taxas e o preço que você compra e vende já é o valor final. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aprendendo sobre os ETFs. Mas como sempre, qualquer dúvida ou feedback é bem-vindo. Deixa nos comentários que eu vou ler todos eles. E para ficar por dentro dos próximos vídeos que saem todas as terças-feiras aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho e também deixa o like, que daí eu consigo saber se vocês estão gostando do conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!